Dona Cida é internada à força após ser acusada de loucura pela nora e pelo próprio filho. Tudo começa quando ela oferece um bolo e é humilhada diante da família. Na clínica, é dopada, isolada e tratada como um fardo. Mas um segredo esquecido desperta a consciência do filho. E nada mais será como antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da tarde iluminava os jardins impecáveis da mansão Albuquerque, no Alto da Boa Vista, zona nobre do Rio de Janeiro. Maurício Albuquerque, herdeiro do império imobiliário fundado por seu falecido pai, observava a cidade do alto de sua varanda panorâmica. Aos 45 anos, comandava empreendimentos de luxo que se espalhavam por todo o país, enquanto bebia champanhe francês, importado especialmente para a festa que aconteceria naquela noite. A mansão de arquitetura contemporânea, com seus 1.000 metros quadrados distribuídos em 3 andares, piscina de borda infinita e vista para o Cristo Redentor, era o símbolo perfeito de seu sucesso. Não havia 1 centímetro daquele espaço que não tivesse sido planejado por decoradores renomados. Cada obra de arte, cada peça de mobiliário italiano, cada detalhe gritava status e poder. Ainda pensando no projeto de Búzios, a voz afiada de Débora, sua esposa, cortou seus pensamentos. Ela surgiu na varanda usando um vestido de grife e joias que combinavam perfeitamente com a decoração da casa. Impecáveis, frias e caras. Os investidores confirmaram presença para hoje à noite. Precisamos impressioná-los. Maurício respondeu sem desviar o olhar da cidade. Débora se aproximou ajustando o colar de diamantes. Contratei o chefe mais requisitado do momento. O buffet será exclusivo. As flores vieram de Olambra esta manhã e a lista de convidados está impecável. Nenhum novo rico para constranger a todos com histórias de superação. Ela fez aspas com os dedos, com um sorriso de desdém. Perfeito. Maurício respondeu automaticamente. Sua vida era conduzida por aquele roteiro há tanto tempo que mal percebia como as decisões simplesmente fluíam através dele, sem realmente partirem dele. No andar superior da mansão, distante das áreas sociais e dos olhares dos frequentes convidados, Dona Cida preparava um bolo de fubá na pequena cozinha anexa ao seu quarto. A mãe de Maurício, uma senhora de 70 anos, conservava nos gestos simples a memória de uma vida muito diferente daquela que seu filho agora levava. Nascida no interior de Minas Gerais, Maria Aparecida, Dona Cida, como todos a chamavam, tinha criado o filho sozinha após a partida precoce do marido. Com as mãos agora enrugadas pelo tempo, ela havia cozinhado, lavado, passado e economizado cada centavo para garantir que Maurício estudasse nas melhores escolas. A herança que transformou seu filho em magnata veio apenas quando ele já estava na faculdade. Um tio distante, sem filhos, havia deixado propriedades que se valorizaram exponencialmente com o boom imobiliário. A senhora não deveria estar se cansando. Joana, a única empregada com quem Dona Cida realmente conversava, entrou no pequeno cômodo. Se a Dona Débora souber que a senhora está cozinhando de novo... Joana, minha filha, eu não nasci para ficar sentada olhando para o nada. E hoje é aniversário do meu Maurício. Ele pode não lembrar com toda essa agitação de negócios, mas uma mãe não esquece. Joana sorriu com tristeza. Sabia, como todos os funcionários da casa, que Dona Cida vivia praticamente isolada, na ala norte da mansão. Débora a tratava como uma relíquia inconveniente, um lembrete vivo das origens humildes do marido, que não combinavam com a imagem que ela queria projetar. O bolo de fubá com goiabada era o preferido dele quando criança. Dona Cida continuou, enquanto misturava os ingredientes com carinho. Quando não tínhamos dinheiro para presentes, eu fazia este bolo e acendia uma vela. Ele ficava tão feliz. Do lado de fora da porta, sem que as duas percebessem, Débora observava a cena com desprezo. Depois de alguns segundos, seguiu pelo corredor com passos decididos até o escritório, onde o marido revisava documentos. Sua mãe está cozinhando de novo, anunciou, sem esconder a irritação. Falei que contratamos pessoas para isso. Ela insiste em agir como se ainda vivesse naquele cortiço. Minha mãe nunca morou em cortiço, Débora. Maurício corrigiu, sem erguer os olhos dos papéis.
Era uma casa simples, mas decente. Que seja. O ponto é que ela não entende o nosso estilo de vida. Os funcionários acabam confundindo as hierarquias quando a veem agindo como uma deles. Maurício finalmente levantou o olhar. O que você quer que eu faça? Ela já está confinada na ala norte. Raramente participa dos eventos sociais. Não posso proibi-la de cozinhar se isso a faz feliz. Não estou falando de proibir. Estou falando de adequação. Débora caminhou pela sala, tocando objetos caros com a ponta dos dedos, perfeitamente manicurados. Já pensou em colocá-la em uma daquelas comunidades para a terceira idade? Luxuosas, com atividades, pessoas da idade dela. Não vamos discutir isso agora. Tenho uma reunião em 10 minutos. Tudo bem, mas pense no que falei. Hoje à noite os Mendonça estarão aqui. O patriarca da família controla metade dos hotéis de luxo do Nordeste. Imagina se sua mãe aparece falando sobre como lavava roupa para fora. A menção aos Mendonça fez Maurício se tensionar. Era o maior contrato de sua carreira. Um resort de altíssimo padrão que seria construído na costa do Sauípe, com investimento de R$500 milhão. Precisava que tudo fosse perfeito. Falarei com ela. Cedeu finalmente. Enquanto isso, no Jardim dos Fundos, longe das vistas da casa principal, Renato cuidava meticulosamente das orquídeas raras. Contratado há apenas 3 meses como jardineiro, ele observava a dinâmica da mansão com olhos atentos. Filho de agricultores do interior de São Paulo, tinha estudado botânica e trabalhado nos melhores jardins do país antes de chegar ali. Senhor Renato, a voz gentil de Dona Cida, o surpreendeu. A senhora se aproximava com passos lentos, trazendo uma xícara. Trouxe um café para o senhor. Está ficando frio aqui fora. Dona Cida não precisava se incomodar. Ele sorriu aceitando a bebida quente. Era um dos poucos na propriedade que tratava a mãe do patrão com o respeito que ela merecia. O senhor faz milagres com essas plantas. Meu pai dizia que mãos abençoadas fazem a terra florescer. Obrigado. Aprendi com meus pais. Tinham um pequeno sítio em Olambra. Olambra? Que coincidência. As flores da festa de hoje vieram de lá. Dona Cida comentou olhando para a casa. Meu filho faz aniversário hoje. 45 anos. O tempo voa, não é mesmo? Renato percebeu a tristeza nos olhos da senhora. A senhora fez algo especial para comemorar com ele? Um bolo de fubá com goiabada. Era o preferido dele quando menino. Ela sorriu com nostalgia. Mas esses eventos sociais são tão sofisticados agora. Não sei se haverá espaço para um simples bolo caseiro. Os melhores sabores são aqueles que nos lembram quem realmente somos. Dona Cida. Antes que pudessem continuar a conversa, a voz de Débora ecoou do sistema de interfone externo. Renato, precisamos que você termine o jardim da frente imediatamente. Os convidados começarão a chegar em poucas horas. Com licença. Dona Cida, dever me chama. Ele se desculpou, devolvendo a xícara vazia. Enquanto caminhava de volta à casa, Dona Cida viu a nora supervisionando os funcionários que montavam mesas e decorações para a festa. Seus olhares se cruzaram brevemente. Débora desviou primeiro, fingindo não vê-la, e voltou a dar ordens para os funcionários com voz autoritária. No fundo de seu coração, Dona Cida sentia que algo mudara profundamente em seu filho desde o casamento com Débora, como se cada dia ele se afastasse mais do menino que criara com tanto amor. Mas o que uma mãe poderia fazer, se não continuar amando, e esperando que um dia ele encontrasse novamente seu verdadeiro caminho? A noite caía sobre o Rio de Janeiro, quando as primeiras luzes da mansão Albuquerque se acenderam. Carros de luxo começaram a chegar, estacionando na entrada circular, onde manobristas de uniforme aguardavam. Maurício, impecavelmente vestido num terno italiano feito sob medida, recebia os convidados ao lado de Débora, que usava um vestido vermelho deslumbrante e um sorriso tão ensaiado quanto convincente. Ricardo, que prazer tê-lo aqui. Maurício cumprimentou efusivamente o patriarca da família Mendonça. Esta é minha esposa, Débora. Ricardo Mendonça, um homem de quase 70 anos, cabelos grisalhos e porte imponente, estava acompanhado do filho, Felipe, e da nora, Cristina. A família controlava um império hoteleiro no Nordeste e eram os principais investidores do novo resort que Maurício planejava construir. O prazer é nosso, Maurício. Sua casa é magnífica.
Exatamente como esperávamos. Vamos para o salão principal. O bar está servindo os melhores rótulos e o chefe preparou aperitivos exclusivos. O evento transcorria perfeitamente. A orquestra tocava músicas suaves. Os garçons circulavam com bandejas de prata. E as conversas fluíam entre negócios, política e fofocas da alta sociedade. Débora comandava tudo com precisão militar, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. No andar de cima, Dona Cida terminava de arrumar seu bolo de fubá. Tinha decidido descer apenas para dar um abraço rápido no filho e entregar seu presente simples. Além do bolo, havia tricotado um cachecol com lã especial, algo que ele pudesse usar nas viagens internacionais para lugares frios. A senhora tem certeza, Dona Cida? Joana perguntou, ajudando-a a se arrumar. A festa lá embaixo está cheia de gente importante. É o aniversário do meu filho. Joana, uma mãe não precisa de convite formal para abraçar seu filho no dia em que ele nasceu. Ela sorriu, ajeitando o vestido azul simples, o melhor que tinha. Vou apenas cumprimentá-lo, entregar meu presente e voltar. Nem vou atrapalhar a festa. Enquanto isso, no salão principal, Maurício conversava com Ricardo e Felipe Mendonça sobre os detalhes finais do contrato para o resort. Amanhã nossos advogados finalizam a papelada, mas considere o negócio fechado. Ricardo sorriu, erguendo sua taça de champanhe. Seu projeto é exatamente o que procurávamos. Elegante, exclusivo e com potencial de valorização. Vocês não vão se arrepender, Maurício respondeu, sentindo o alívio percorrer seu corpo. R$500 milhão garantidos. O maior negócio de sua carreira. O que estamos comemorando? A voz de Débora surgiu ao seu lado. Ela sorria radiante, segurando o braço do marido como se fosse um troféu. Acabamos de selar nossa parceria, Felipe respondeu. Falta apenas assinar os papéis amanhã. Maravilhoso. Então esta noite é duplamente especial. Além do aniversário do meu marido, celebramos o maior negócio da história da Albuquerque Empreendimentos. Débora fez sinal para um garçom. Traga o champanhe especial que reservamos. Precisamos de um brinde à altura. Foi nesse exato momento que Dona Cida apareceu no salão. Carregava o bolo cuidadosamente nas mãos, com a pequena vela acesa. Alguns convidados olharam com curiosidade, outros com certo desdém para a senhora simples, que destoava completamente do ambiente sofisticado. Maurício, meu filho. A voz de Dona Cida era suave, quase tímida. O sorriso de Débora congelou instantaneamente. Seus olhos se estreitaram ao ver a sogra aproximando-se com aquele bolo caseiro que mais parecia uma ofensa a todo o requinte que havia planejado. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Maurício perguntou visivelmente constrangido. Seus olhos alternavam entre a mãe e os Mendonça, que observavam a cena com expressões neutras. Feliz aniversário, meu filho. Fiz seu bolo preferido, como todos os anos. Houve um silêncio momentâneo. Débora, percebendo o desconforto crescente, rapidamente assumiu o controle da situação. Que surpresa adorável, Dona Cida. Sua voz era doce, mas seus olhos eram gelo puro. Por que não deixamos o bolo na cozinha? O chefe preparou uma sobremesa especial para depois do jantar. É só um momento. Queria que meu filho apagasse a velinha, como sempre fizemos. Dona Cida insistiu gentilmente, aproximando-se mais. Ricardo Mendonça, para surpresa de todos, sorriu genuinamente. Que tradição encantadora. Reminds me of my own mother. Ela sempre me fazia um pudim caseiro. Não importava a ocasião. Veja, Maurício, o Sr. Mendonça aprecia nossas tradições familiares. Dona Cida disse, animando-se. Encurralado, Maurício sorriu sem graça e se aproximou da mãe. Obrigado, mãe. Vamos fazer isso rapidamente, sim? Débora observava tudo com um sorriso plastificado, mas por dentro fervia de raiva. Aquela mulher simples, com suas tradições caipiras, ameaçava tudo o que havia construído cuidadosamente. A imagem de sofisticação, o distanciamento das origens humildes do marido, tudo em risco por causa de um maldito bolo de fubá. Faça um pedido, filho, Dona Cida disse, enquanto Maurício se inclinava para soprar a vela. Nesse momento, Débora viu a oportunidade perfeita. Com um movimento rápido e aparentemente acidental, tropeçou ligeiramente para frente, empurrando o braço de Dona Cida. O bolo cambaleou nas mãos da senhora, que tentou equilibrá-lo,
mas acabou deixando-o cair parcialmente na manga do paletó caríssimo de Ricardo Mendonça. Meu Deus, que desastre! Débora exclamou teatralmente. Ricardo olhou para seu paletó manchado de amarelo e vermelho, enquanto um silêncio constrangedor tomava conta do salão. Todos os olhares convergiam para Dona Cida, que estava mortificada. Senhor Mendonça, me perdoe, ela começou, com a voz trêmula. Antes que Ricardo pudesse responder, Débora já havia chamado 2 funcionários. Tragam toalhas úmidas imediatamente. E levem Dona Cida para cima. Ela claramente não está se sentindo bem. Eu estou perfeitamente bem. Dona Cida tentou protestar, mas Débora a interrompeu. A senhora está tremendo, confusa. Precisamos cuidar de você. Maurício, seu paletó extra está no closet. Empreste ao senhor Mendonça enquanto limpamos o dele. Maurício, dividido entre a preocupação com a mãe e o pânico pelo possível desastre nos negócios, optou pelo pragmatismo. Mãe, por favor, deixe Joana acompanhá-la. Vou resolver isso e subo para vê-la em seguida. Dona Cida, humilhada e confusa, não teve escolha senão permitir que Joana a guiasse para fora do salão, sob os olhares de todos os convidados. Ao passarem pela porta, seus olhos cruzaram com os de Renato, o jardineiro, que observava discretamente a cena do corredor lateral. Havia compreensão e solidariedade em seu olhar. De volta ao salão, Débora assumia o controle da situação com maestria. Ricardo, peço 1000 desculpas por este incidente lamentável. Minha sogra tem estado confusa ultimamente. Idade sabe como é. Ricardo, que já havia trocado o paletó, surpreendeu a todos com sua resposta. Não há problema algum, minha cara. Acidentes acontecem. Sua sogra me lembrou minha própria mãe. Simples, amorosa. São pessoas de outra geração, outro mundo. Débora forçou um sorriso compreensivo, mas por dentro estava furiosa. Seu plano de humilhar Dona Cida havia funcionado apenas parcialmente. Precisava de algo mais contundente. O jantar foi servido minutos depois, uma sequência de pratos sofisticados preparados pelo chefe estrelado. A conversa fluía naturalmente, e o incidente do bolo parecia esquecido. Até que Felipe Mendonça, o filho de Ricardo, fez uma pergunta inocente que reacendeu o tema. Maurício, sua mãe mora aqui com vocês desde sempre? Antes que Maurício pudesse responder, Débora interveio. Sim, insistimos que ela ficasse conosco. Apesar de todas as nossas sugestões de lugares mais adequados para alguém com suas necessidades especiais. Ricardo perguntou franzindo a testa. Apenas os desafios naturais da idade, Débora respondeu com falsa preocupação. Esquecimentos, confusões. Já consultamos especialistas, mas ela se recusa a seguir recomendações médicas. Maurício olhou para a esposa com uma expressão enigmática. Nunca haviam discutido problemas da mãe com médicos. Dona Cida sempre fora lúcida e independente. No entanto, o incidente daquela noite o deixara abalado. Seria possível que ele não tivesse percebido sinais de declínio? O restante do jantar transcorreu sem incidentes, mas o estrago estava feito. Nos rostos dos Mendonça, especialmente de Cristina, a nora de Ricardo, havia uma expressão de incerteza. As conversas comerciais deram lugar a banalidades, e quando os convidados começaram a se retirar, o clima era de uma polidez forçada. Amanhã às 10 em meu escritório, para assinarmos os documentos. Ricardo disse ao se despedir, mas seu tom já não carregava o mesmo entusiasmo de antes. Quando o último convidado saiu, Maurício confrontou Débora. O que foi aquilo? Desde quando minha mãe tem problemas? Não seja ingênuo, Maurício. Débora respondeu, removendo suas joias caras. Sua mãe arruinou nossa noite e possivelmente o maior negócio da sua vida. Você realmente não percebe que ela não está bem? Foi um acidente, Débora. Você praticamente a empurrou. Eu tropecei. E se ela tivesse reflexos normais, nada disso teria acontecido. Débora elevou a voz indignada. Francamente, não sei como você não vê o que está diante dos seus olhos. Sua mãe precisa de cuidados especiais, e esta casa não é o lugar adequado para isso. Maurício passou a mão pelo rosto, exausto. Vou ver como ela está. Faça isso. Mas pense no que eu disse. Existem lugares maravilhosos, onde ela receberia a atenção que merece. Poderíamos visitá-la sempre, e ela estaria entre pessoas da idade dela, com atividades adequadas. No quarto de Dona Cida,
A senhora estava sentada na beirada da cama, ainda vestida com o traje da festa. Seu rosto mostrava os traços de quem havia chorado, mas mantinha a dignidade que sempre a caracterizou. Mãe? Maurício chamou suavemente, batendo na porta entreaberta. Meu filho. Ela tentou sorrir. Me desculpe pelo que aconteceu lá embaixo. Não era minha intenção causar problemas. Maurício sentiu uma onda de culpa. Sentou-se ao lado da mãe e pegou suas mãos enrugadas entre as suas. Eu sei, mãe. Foi um acidente. Seu negócio. Espero que não tenha sido prejudicado. Não se preocupe com isso. Ele mentiu, tentando tranquilizá-la. O Sr. Mendonça nem ligou para o incidente. Um silêncio pesado pairou entre eles. Finalmente, Dona Cida falou. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou, Maurício. Mas ele também diria que nenhum negócio vale mais que a paz de espírito. Maurício sentiu o peso daquelas palavras. Por um instante, vislumbrou claramente o abismo entre o que havia se tornado e o que seus pais haviam sonhado para ele. Não era apenas riqueza. Era integridade, simplicidade, valores verdadeiros. Durma bem, mãe, ele disse beijando sua testa. Amanhã será outro dia. Ao sair do quarto, não percebeu que Débora observava a cena do final do corredor. Seus olhos frios calculando o próximo movimento. Na manhã seguinte, ao desastroso jantar, Maurício acordou mais cedo que o habitual. Enquanto o sol mal despontava por trás das montanhas do rio, ele já estava em seu escritório, revisando os documentos do contrato com os Mendonça. O celular permanecia silencioso. Nenhuma mensagem de Ricardo ou seu advogado, confirmando o encontro marcado para as 10 horas. A incerteza o corroía por dentro. Débora entrou na sala com uma xícara de café, o rosto perfeitamente maquiado apesar do horário. Já trabalhando? Você mal dormiu. Estou preocupado com os Mendonça. Ricardo parecia distante quando se despediu. É claro que estava. Depois do espetáculo que sua mãe deu, Débora deixou a frase no ar, colocando a xícara na mesa. Falando nisso, marquei uma consulta com o Dr. Paulo Monteiro para hoje à tarde. O neurologista? Para quê? Para sua mãe, obviamente. Paulo é o melhor especialista em demência e Alzheimer do Rio de Janeiro. E é nosso amigo, será? Discreto. Maurício franziu a testa. Minha mãe não tem demência, Débora. Foi só um acidente. Um acidente que quase custou R$500 milhão. Ela rebateu, sentando-se na beirada da mesa. Querido, não estou fazendo isso para te contrariar. Estou preocupada. Você não percebe os sinais porque a vê com olhos de filho. Os esquecimentos constantes, a confusão, os comportamentos inadequados. Que esquecimentos? Que comportamentos? Semana passada ela esqueceu que havíamos mudado a decoração da sala de jantar. Entrou lá procurando um quadro que não está mais lá há 3 meses. Outro dia encontrei-a conversando com as plantas no jardim como se fossem pessoas. Maurício tentou lembrar-se de incidentes similares, mas sua mente estava nebulosa. Era verdade que não prestava muita atenção na rotina da mãe ultimamente. E depois tem aquela fixação com comida, sempre cozinhando, mesmo quando temos empregados para isso. É como se ela não conseguisse adaptar-se à realidade atual. Está presa no passado, Maurício. Isso não é saudável para ninguém. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Era seu assistente, informando que Ricardo Mendonça havia cancelado a reunião daquela manhã sem dar explicações. O contrato estava oficialmente suspenso até segunda ordem. Maurício desligou o telefone, sentindo o golpe como um soco no estômago. Eles cancelaram. Débora suspirou profundamente, como se esperasse por isso. R$500 milhão, Maurício. Sei que é difícil aceitar, mas sua mãe precisa de ajuda profissional. Por ela e por nós. As palavras de Débora ecoavam em sua mente, enquanto ele caminhava pelo corredor até o quarto da mãe. Ao se aproximar, ouviu vozes. A porta estava entreaberta, e ele viu Dona Cida conversando com Joana enquanto arrumava roupas em uma gaveta. E então eu disse para a Conceição que o padre novo não era tão bom nos sermões quanto o antigo. Sabe o que ela me respondeu? Que eu devia ter mais paciência, que ele era novo na profissão. Dona Cida ria, dobrando cuidadosamente uma blusa. E quem é Conceição, Dona Cida? Joana perguntou, genuinamente confusa. Ora, minha comadre de Minas, você sabe. Dona Cida, a senhora nunca me falou de nenhuma Conceição. E a senhora não vai à igreja há meses? Maurício sentiu um calafrio. A mãe realmente parecia estar confundindo tempos e lugares.
Talvez Débora tivesse razão. Bom dia, mãe, ele disse entrando no quarto. Dona Cida virou-se com um sorriso radiante. Maurício, meu filho, como foi a reunião com os investidores? Deu tudo certo? Ainda não aconteceu, mãe, e pode não acontecer. Ele tentou suavizar a notícia, mas viu o sorriso dela desvanecer. Foi por causa de ontem? Por causa do bolo. Os olhos dela se encheram de culpa. Não se preocupe com isso agora. Ele se aproximou segurando suas mãos. Mãe, a senhora se sente bem? Tem tido esquecimentos, confusão? Dona Cida franziu a testa. Por que pergunta isso? Estou perfeitamente bem. Débora me contou que a senhora tem procurado coisas que não existem mais, conversado com pessoas que não estão aqui. Isso é absurdo. Eu estava apenas lembrando histórias antigas com Joana. E quanto ao quadro, pensei que tivesse sido movido, não que não existisse mais. Joana, percebendo a tensão, discretamente se retirou do quarto. Maurício sentou-se ao lado da mãe. De qualquer forma, marcamos uma consulta com o Dr. Paulo Monteiro para hoje à tarde. Ele é um excelente neurologista, apenas para um check-up rotineiro. Neurologista? Maurício, eu não preciso de médico nenhum. Estou perfeitamente lúcida. É apenas por precaução, mãe. Se tudo estiver bem, ótimo. Mas se houver alguma questão a ser tratada, quanto antes começarmos, melhor. A contragosto, Dona Cida concordou com a consulta. O que ela não sabia era que, minutos antes, enquanto conversava com Joana, Débora havia instruído a empregada a relatar qualquer comportamento estranho da senhora e distorcera deliberadamente a história sobre Conceição e a igreja, apresentando-a a Maurício como um episódio confuso, quando na verdade era apenas uma reminiscência. No jardim, Renato podava cuidadosamente algumas roseiras quando percebeu Débora se aproximando com um sorriso calculado. Bom dia, Renato. Seu trabalho está impecável como sempre. Obrigado, senhora, ele respondeu cauteloso. Nos poucos meses que trabalhava ali, Débora nunca havia se dirigido a ele diretamente, muito menos com elogios. Deve ser difícil cuidar de um jardim tão extenso sozinho. Tenho ajuda do Antônio 2 vezes por semana. Damos conta. Ainda assim, é admirável. Ela observou as rosas por um instante. Sabe, estou preocupada com Dona Cida. Renato aguardou sem demonstrar reação. Ela tem estado confusa ultimamente. Idade avançada, você sabe. Hoje mesmo encontrei-a aqui no jardim às 5 da manhã, conversando com as plantas como se fossem pessoas. Dizia que eram seus antigos vizinhos de Minas. Renato sabia que era mentira. Chegara às 5:30, como todos os dias, e o jardim estava vazio. Além disso, Dona Cida sempre fora extremamente lúcida nas conversas que tinham. Não a vi hoje cedo, senhora, ele respondeu neutro. Talvez ela já tivesse voltado para dentro. Enfim, se a vir agindo de forma estranha, por favor, me avise imediatamente. Estamos preocupados com sua saúde. Claro, senhora, concordou mantendo a expressão profissional. Satisfeita, Débora retornou à casa. Renato permaneceu imóvel por alguns instantes, processando a estranha interação. Algo não cheirava bem naquela história, e não eram as rosas. Às 3 da tarde, o Dr. Paulo Monteiro chegou à mansão. Era um homem de meia-idade, elegante, com óculos de armação italiana e um Rolex discreto no pulso. Amigo do casal de longa data, frequentava os mesmos círculos sociais e já havia tratado diversos conhecidos influentes com a máxima discrição. Paulo, que bom que pôde vir. Débora o recebeu efusivamente. A situação está ficando insustentável. Vim assim que recebi sua mensagem. Onde está a paciente? No quarto. Maurício está com ela. Vou levá-lo até lá, mas antes... Ela baixou a voz. Preciso que entenda a gravidade da situação. Ontem ela praticamente sabotou um negócio de $500 milhão com comportamento errático. Tem tido alucinações, fala com pessoas que não existem? Paulo assentiu compreensivo. Avaliarei com cuidado. Confie em mim. No quarto, Dona Cida estava sentada em uma poltrona, visivelmente desconfortável com a situação. Maurício, ao seu lado, tentava tranquilizá-la. Dr. Paulo, esta é minha mãe, Maria Aparecida. É um prazer, Dona Cida. Seu filho e sua nora estão preocupados com a senhora. Podemos conversar um pouco? Não há necessidade disso. Estou perfeitamente bem. Mãe, por favor, Maurício implorou. A contragosto, Dona Cida permitiu que o médico a examinasse.
Primeiro, perguntas simples. Que dia era, quem era o presidente e seu endereço? Depois, testes de memória e raciocínio. Ela respondeu tudo corretamente, embora com crescente irritação. Agora, dona Cida, Paulo disse suavemente, sua nora mencionou que a senhora tem conversado com pessoas que não estão presentes. Pode me falar sobre isso? E se isso é um absurdo? Eu apenas contava histórias antigas para Joana. Mencionei pessoas do meu passado. E sobre procurar objetos que não existem mais. Eu não sabia que haviam redecorado a casa. Como posso acompanhar cada mudança se ninguém me consulta? Paulo fez anotações em seu bloco, seu rosto ilegível. Após mais algumas perguntas, pediu para falar com Maurício e Débora em particular. No escritório, o médico assumiu uma expressão grave. Não posso fazer um diagnóstico definitivo com apenas uma consulta, mas há sinais preocupantes. Que sinais? Maurício perguntou ansioso. Irritabilidade, negação, confabulação. Ela responde bem a perguntas diretas e testes básicos, o que é comum nos estágios iniciais de demência. Os pacientes desenvolvem mecanismos compensatórios impressionantes. Então a senhora acha que ela está doente? Débora perguntou, fingindo preocupação. Acredito que precisamos de mais avaliações. Vou prescrever alguns exames e uma medicação leve para começar a tratar os sintomas de ansiedade e confusão. Maurício parecia devastado. Não existe possibilidade de erro. Sempre existe, é claro. Mas baseado no que observei e no que vocês me relataram, acredito que estamos diante de um quadro de declínio cognitivo inicial. A boa notícia é que, com tratamento adequado, podemos retardar significativamente a progressão. Após a saída do médico, Maurício permaneceu em silêncio, absorvendo o diagnóstico preliminar. Débora, ao seu lado, massageava seus ombros tensos. Vai ficar tudo bem, querido. Agora temos um especialista cuidando dela. E se ele estiver errado? Minha mãe sempre foi tão forte, tão lúcida. É justamente por isso que é difícil aceitar. Mas pense no que é melhor para ela. Queremos que receba os melhores cuidados, não é? No dia seguinte, enquanto Maurício estava no escritório tentando salvar o contrato com os Mendonça, Débora colocou em prática a próxima fase de seu plano. Entrou no quarto de Dona Cida quando esta estava no banho e procurou por algo significativo. Encontrou numa pequena caixa de madeira entalhada uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, uma relíquia de família que havia pertencido à mãe de Dona Cida e, antes dela, a sua avó. Com cuidado, levou a medalha para a cozinha e a colocou dentro de uma pequena vasilha com água no freezer. Depois voltou ao quarto como se nada tivesse acontecido. Horas mais tarde, Dona Cida procurava freneticamente pela medalha. Revirou gavetas, olhou debaixo de móveis, perguntou a todos os funcionários se haviam visto o objeto. Tem certeza de que não a guardou em outro lugar, Dona Cida? Joana perguntou, genuinamente preocupada. Tenho absoluta certeza. Ela sempre fica na caixinha de madeira que era da minha mãe. Nunca a tiro de lá, exceto para limpar de vez em quando. Débora, que observava a cena discretamente, enviou uma mensagem para Maurício. Sua mãe está tendo outro episódio. A medalha que ela diz ter perdido foi vista por último em suas mãos ontem à noite. Quando Maurício chegou em casa, encontrou a mãe ainda procurando pela medalha, agora visivelmente angustiada. Mãe, por que não descansa um pouco? Talvez a medalha apareça quando não estiver tão ansiosa. Você não entende, filho. Aquela medalha pertenceu à sua avó e à mãe dela antes. É o bem mais precioso que tenho. Eu sei, mãe. Vamos encontrá-la, prometo. Naquela noite, durante o jantar, Débora pediu a Joana que servisse uma sobremesa especial que havia encomendado, sorvete artesanal de pistache. Quando a empregada abriu o freezer, encontrou a pequena vasilha com a medalha congelada. Senhora, encontrei isso no freezer. Débora fingiu surpresa. O que é isso? Meu Deus, parece a medalha de Dona Cida. Maurício pegou a vasilha congelada incrédulo. Como isso foi parar aqui? É na eu... Não sei. Débora respondeu com falsa perplexidade. Então baixou a voz. Paulo me alertou sobre comportamentos ritualísticos em pacientes com demência precoce. Às vezes eles escondem objetos em lugares estranhos, seguindo alguma lógica interna, que só faz sentido para eles. O rosto de Maurício empalideceu.
Levou a medalha congelada até a mãe que estava em seu quarto. Mãe, encontramos sua medalha. Dona Cida olhou para o objeto ainda parcialmente envolto em gelo. No freezer? Como? Eu nunca. Não se preocupe, mãe. Não é culpa sua. Ele a abraçou, sentindo-a tremer. Vamos cuidar de você, eu prometo. Naquela noite, Dona Cida não conseguiu dormir. Sentia-se presa em um pesadelo incompreensível. Sabia, no fundo de seu coração, que jamais colocaria a medalha de sua mãe no freezer. Algo muito errado estava acontecendo naquela casa, mas quem acreditaria nela agora? Do lado de fora da mansão, sentado em um pequeno banco no jardim dos fundos, Renato observava as luzes do quarto de Dona Cida, as únicas ainda acesas àquela hora. Uma sensação incômoda o perseguia desde a estranha conversa com Débora. Algo na história toda não fazia sentido. Uma semana após o incidente da medalha congelada, a mansão Albuquerque parecia mais fria e silenciosa que nunca. Maurício passava cada vez mais tempo no escritório, afundado em trabalho, para compensar o desastre com os Mendonça. O contrato do resort havia sido oficialmente cancelado e os rumores sobre problemas financeiros da Albuquerque Empreendimentos já circulavam nos altos círculos empresariais do Rio. Dona Cida raramente saía de seu quarto. As doses diárias de remédios para a ansiedade, receitados pelo Dr. Paulo, a deixavam sonolenta e confusa, exatamente como Débora planejara. A medicação, na verdade, era muito mais forte do que o necessário para um suposto quadro inicial de demência. Naquela manhã de sábado, Débora entrou no quarto da sogra com um sorriso estudadamente gentil. Encontrou-a sentada na poltrona junto à janela, o olhar perdido no horizonte. Bom dia. Dona Cida, trouxe seu café da manhã e os remédios. A senhora virou-se lentamente, os olhos sem o brilho de antes. Onde está Maurício? Faz dias que não o vejo. Ele tem estado muito ocupado, tentando salvar a empresa depois do incidente. Débora colocou a bandeja sobre a mesa. Tome seus remédios, por favor. Dona Cida olhou para os comprimidos com desconfiança. Esses remédios me deixam estranha. Não consigo pensar direito. São para o seu bem. Ordens médicas. Débora insistiu, seu tom endurecendo ligeiramente. Aliás, tenho boas notícias. Encontramos um lugar maravilhoso para a senhora. Um resort terapêutico para pessoas especiais como você. Resort terapêutico. Um lugar lindo, com jardins, atividades, atendimento médico 24 horas. O Dr. Paulo recomendou especialmente. Disse que será perfeito para o seu tratamento. Dona Cida sentiu um frio percorrer sua espinha. Não preciso de lugar nenhum. Esta é minha casa. Quero ficar perto do meu filho. Querida, você tem sido um peso enorme para Maurício. Ele está devastado vendo seu declínio, culpando-se por não ter percebido antes. Isso está afetando os negócios, a saúde dele. Quero falar com meu filho. Dona Cida tentou se levantar, mas sentiu-se tonta, efeito dos medicamentos. Ele virá se despedir antes de irmos. Já arrumei suas malas, apenas o essencial. O resort tem tudo o que você precisa. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Cida. Em seu coração, um medo crescente tomava forma. Débora observava com um prazer quase palpável, mal disfarçado por uma máscara de preocupação. Enquanto isso, no escritório da mansão, Maurício revisava documentos quando seu celular tocou. Era o Dr. Paulo. Maurício, encontrei o lugar perfeito para sua mãe. O Instituto Solar, em Petrópolis. Ambiente tranquilo, equipe de ponta, tratamento individualizado. Instituto Solar? Nunca ouvi falar. É discreto, atende apenas pacientes selecionados. Sua mãe estará em boas mãos, longe do estresse da cidade grande que só piora quadros como o dela. Não sei, Paulo. Parece precipitado. Não deveríamos tentar tratamento ambulatorial primeiro? Sua esposa me contou sobre a medalha, Maurício. Isso são sintomas preocupantes de comportamento ritualístico. Na minha opinião profissional, uma internação de algumas semanas para estabilização é a melhor abordagem. Débora já organizou tudo, inclusive uma visita hoje à tarde. Maurício hesitou. Embora algo dentro dele questionasse a rapidez dos acontecimentos, a opinião médica e a insistência da esposa o faziam duvidar de seu próprio julgamento. Tudo bem. Vamos conhecer o lugar hoje. No jardim, Renato regava cuidadosamente as orquídeas quando ouviu partes da conversa entre Joana e outra empregada.
Vão levar Dona Cida hoje mesmo. Já arrumaram as malas dela. Para onde? Algum tipo de clínica em Petrópolis. A dona Débora disse que é temporário para tratamento. Renato franziu o senho. Nos últimos dias, observara a transformação de Dona Cida, de uma senhora ativa e lúcida para alguém letárgico e confuso. A mudança era drástica demais para ser natural. Discretamente, aproximou-se do quarto de Dona Cida e bateu suavemente na porta. Não houve resposta. Arriscando-se, abriu uma fresta e viu a senhora sentada imóvel, o olhar vazio. Dona Cida chamou baixinho. Ela virou-se lentamente. Renato, é você mesmo? Ele entrou e fechou a porta. Sim, senhora. Vim ver como está. Vão me levar embora, Renato. Lágrimas brotaram em seus olhos. Dizem que estou doente, que não posso mais ficar aqui. A senhora não me parece doente, apenas diferente do que era antes. São os remédios. Eles me deixam assim, confusa. Mas quando digo isso, ninguém acredita. Ela segurou a mão do jardineiro com surpreendente força. Meu filho precisa saber a verdade. Débora está fazendo isso, ela quer se livrar de mim. Renato sentiu um nó na garganta. Suas suspeitas se confirmavam. Vou tentar falar com ele, Dona Cida, prometo. Tenha cuidado. Ela é perigosa. A voz de Dona Cida era quase um sussurro. Ouviram passos no corredor, e Renato rapidamente saiu pela porta da varanda, misturando-se ao jardim novamente. Segundos depois, Débora entrou no quarto. Falando sozinha de novo, Dona Cida, isso não é um bom sinal. À tarde, um carro luxuoso subiu a serra em direção a Petrópolis. Maurício dirigia com Débora ao lado e Dona Cida no banco traseiro, silenciosa e cabisbaixa. A paisagem da Mata Atlântica desfilava pela janela, mas ninguém apreciava sua beleza. Após quase 2 horas de viagem, chegaram a uma propriedade afastada, cercada por muros altos, com um discreto portão de entrada. Uma placa dourada indicava Instituto Solar, Centro de Reabilitação e Bem-Estar. Foram recebidos por uma mulher de meia-idade, trajando um uniforme impecavelmente branco. Bem-vindos ao Instituto Solar. Sou a doutora Camila Prado, diretora clínica. Dr. Paulo me falou sobre o caso. Obrigado por nos receber. Doutora. Maurício cumprimentou, ainda hesitante. Gostaria de lhes mostrar nossas instalações. Os pacientes ficam em chalés individuais, temos áreas de convivência, jardins terapêuticos. A visita guiada revelou um lugar aparentemente acolhedor. Tudo limpo, organizado, profissional. Funcionários sorridentes, pacientes aparentemente bem cuidados. No entanto, Maurício notou que só viram áreas específicas, como se fosse um tour cuidadosamente ensaiado. Dona Cida permaneceu calada durante toda a visita, seus olhos registrando detalhes que os outros não percebiam. Grades disfarçadas por plantas nas janelas, olhares vazios de alguns pacientes, a rigidez forçada dos sorrisos da equipe. E quanto tempo minha mãe ficaria aqui? Maurício perguntou finalmente. Inicialmente, recomendamos um período de 30 dias para avaliação completa e estabilização. Depois reavaliamos caso a caso. A doutora Camila respondeu com um sorriso profissional. E podemos visitar. Claro, mas nos primeiros 15 dias, sugerimos evitar contato para não interferir na adaptação. Depois, visitas quinzenais são bem-vindas. Algo na frieza clínica daquela explicação incomodou Maurício, mas antes que pudesse questionar, Débora interveio. Parece perfeito. E o Dr. Paulo já verificou todas as credenciais, não é mesmo? Com certeza. Somos referência em tratamento geriátrico especializado. No caminho de volta para o carro, Maurício tentou conversar com a mãe. O que achou do lugar, mãe? Dona Cida olhou profundamente nos olhos do filho. Se você acredita que este é o melhor lugar para mim, confio em você, meu filho. Aquelas palavras carregadas de uma resignação dolorosa atingiram Maurício como um golpe. Pela primeira vez desde que tudo começara, ele sentiu verdadeira dúvida sobre o diagnóstico e a necessidade de internação. Mas ao olhar para Débora e lembrar-se da opinião categórica do Dr. Paulo, sua resolução fraquejou. É apenas temporário, mãe. Para seu bem. 3 dias depois, uma van discreta do Instituto Solar estacionou em frente à mansão Albuquerque. 2 funcionários uniformizados entraram para buscar Dona Cida e sua pequena mala. Maurício havia sido convenientemente chamado para uma reunião urgente de negócios naquela manhã.
Estratégia de Débora para evitar cenas emocionais. Não se preocupe. Dona Cida. Débora sorria, acompanhando a sogra até a porta. Vamos visitá-la assim que os médicos permitirem. Dona Cida parou no meio do caminho e virou-se, olhando para a casa que compartilhara com o filho nos últimos anos. Apesar dos medicamentos que embotavam seus sentidos, havia uma clareza súbita em seus olhos. Diga ao meu filho que o amo, não importa o que aconteça, e que estarei esperando por ele sempre. No jardim, Renato observava a cena, impotente. Havia tentado falar com Maurício no dia anterior, mas fora impedido por Débora, que o ameaçara veladamente de demissão se continuasse se metendo em assuntos da família. Agora assistia à partida de Dona Cida com um peso no coração e uma resolução silenciosa de não deixar aquela injustiça sem resposta. Quando a van desapareceu na curva, Débora voltou para dentro da casa com um sorriso que não conseguia disfarçar. Finalmente, a mansão era completamente dela. O Instituto Solar que Maurício conhecera não era exatamente o lugar para onde Dona Cida foi levada. O que ele vira fora apenas a fachada, a área apresentável de uma instituição que escondia uma realidade muito mais sombria. Depois de processar a entrada de Dona Cida na recepção elegante, a van seguiu para os fundos da propriedade, onde ficavam as instalações reais. Um complexo de pavilhões antigos, úmidos e mal conservados. Quarto 37, pavilhão C. Indicou um funcionário sem interesse, entregando a pequena mala de Dona Cida para uma atendente de aspecto cansado. Por aqui, senhora. A mulher a conduziu por corredores mal iluminados até um quarto minúsculo, com 2 camas, paredes descascadas e uma única janela gradeada que mal deixava entrar a luz do sol. Onde estamos? Isso não é o que me mostraram, Dona Cida questionou. Confusa. Aqui é o pavilhão C. Os chalés são apenas para pacientes VIP. Com um plano premium, a atendente respondeu mecanicamente, como quem repete a mesma explicação várias vezes ao dia. A senhora compartilhará o quarto com Dona Eulália. Horário de refeições está no quadro. Medicação será administrada 3 vezes ao dia. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a porta foi fechada e Dona Cida se viu sozinha no quarto estranho. Dona Eulália aparentemente não estava presente. Sentou-se na cama dura e sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. De volta à mansão Albuquerque, Débora já colocava em prática a próxima fase de seu plano. Na mesma tarde da partida de Dona Cida, chamou um decorador renomado para transformar o quarto da sogra em um estúdio de yoga e meditação. Quero tudo novo. Paredes, piso, iluminação. Nada do que está aqui deve permanecer. Instruiu enquanto o profissional fazia anotações. E os pertences pessoais? O decorador perguntou apontando para os poucos objetos que ainda restavam. Álbuns de fotografias, algumas roupas, a caixa de madeira entalhada. Pode descartar tudo. Ou doar tanto faz. Joana, que passava pelo corredor naquele momento, escutou a ordem e sentiu um aperto no peito. Discretamente, quando Débora e o decorador saíram para ver outros espaços, entrou no quarto e recolheu alguns dos objetos mais pessoais de Dona Cida. A caixa entalhada, algumas fotos antigas, um terço de madeira. Escondeu tudo em seu armário no quarto de empregada. Quando Maurício chegou em casa no final daquele dia, a transformação já havia começado. Operários retiravam móveis e as paredes estavam sendo preparadas para pintura. O que está acontecendo aqui? Perguntou atônito. Estamos renovando, querido. Débora respondeu, abraçando-o pela cintura. Achei melhor não manter o quarto como estava. Seria doloroso para você ver tudo parado, como um mausoléu. Sua mãe vai ficar bem no instituto. E quando voltar, se voltar, podemos adequar um novo espaço para ela. Maurício olhou para o quarto sendo desmontado e sentiu uma pontada de remorso. Era como se estivessem apagando a existência da mãe na casa tão rapidamente quanto ela havia partido. Você não acha que está sendo precipitada? Estou sendo prática, querido. E pensando em você. Débora beijou seu rosto. Aliás, tenho uma surpresa. Marquei uma consulta com a doutora Luísa na próxima semana. Doutora Luísa? Minha ginecologista. Decidimos que era hora de expandir a família, lembra? Vou parar com os anticoncepcionais. A notícia pegou Maurício de surpresa.
Embora tivessem conversado sobre filhos eventualmente, nunca haviam definido um prazo concreto. Não sei se este é o momento ideal, com tudo o que está acontecendo. Pelo contrário, é exatamente o que precisamos. Débora insistiu com um brilho estranho no olhar. Um novo começo. Um herdeiro para tudo o que você construiu. Algo para preencher o vazio que sua mãe deixou. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão Albuquerque. O quarto de Dona Cida foi completamente transformado. Paredes brancas, piso de madeira clara, espelhos do teto ao chão, difusores de aromas. Nada restava que lembrasse a antiga ocupante. Débora mergulhou obsessivamente na missão de engravidar. Consultou especialistas em fertilidade, mudou completamente sua dieta, instalou um aplicativo que monitorava seu ciclo e convocava Maurício nos momentos ideais para a concepção. O sexo, antes ocasional e prazeroso, tornou-se uma obrigação mecânica, regida por horários e procedimentos. Maurício, por sua vez, afundava-se cada vez mais no trabalho. A perda do contrato com os Mendonça gerou uma onda de insegurança entre outros investidores, e ele precisava lutar para manter a empresa à tona. As noites de insônia tornaram-se frequentes, assim como a sensação constante de que algo importante estava sendo perdido em meio àquela turbulência. No Instituto Solar, ou melhor, na ala escondida onde Dona Cida realmente estava, os dias se arrastavam numa rotina deprimente. Acordar às 6 com o som estridente de uma campainha. Tomar banho em chuveiros coletivos com água fria. Café da manhã insípido servido em bandejas de plástico. Medicação administrada sem explicações. Horas intermináveis sentada em uma sala comunal, onde um televisor antigo exibia programas que ninguém realmente assistia. Sua companheira de quarto, Dona Eulália, era uma senhora de mais de 80 anos que raramente falava, apenas murmurava para si mesma, enquanto olhava pela janela gradeada. Os funcionários tratavam os idosos como objetos inconvenientes, alimentavam, medicavam e higienizavam mecanicamente, sem qualquer traço de compaixão. Nas primeiras semanas, Dona Cida tentou argumentar, explicar que houvera um engano, que ela não deveria estar ali. Foi ignorada, ou pior, medicada mais fortemente para controlar sua agitação. Tentou usar o telefone da recepção, mas foi informada que pacientes só podiam fazer chamadas com autorização médica após a avaliação do caso. Aos poucos, o ambiente opressivo começou a afetar seu espírito. A combinação de medicamentos fortes, isolamento, má alimentação e falta de estímulos a deixava cada dia mais fraca e confusa. Às vezes realmente esquecia onde estava ou por que estava ali, ironicamente desenvolvendo os sintomas que haviam sido falsamente atribuídos a ela. Mas uma coisa permanecia cristalina em sua mente. Seu filho viria buscá-la. Maurício perceberia o erro e a levaria para casa. Era questão de tempo. Essa certeza era o único fio que a mantinha conectada à sanidade naquele lugar desolador. 3 meses haviam se passado desde a internação de Dona Cida. A mansão Albuquerque, apesar de todo o seu luxo, parecia ter perdido uma essência vital. Os jardins, embora impecavelmente cuidados por Renato, já não exibiam o mesmo viço. As refeições, preparadas por chefes renomados, não tinham o mesmo sabor. Os corredores, antes preenchidos ocasionalmente pelo cantarolar suave de Dona Cida, agora ecoavam apenas o som de saltos caros batendo no mármore. Maurício notava essas mudanças sutis, mas as atribuía ao estresse dos últimos meses. Após semanas de negociações exaustivas, conseguira recuperar parte dos investidores perdidos com o fiasco Mendonça, mas a um custo pessoal elevado. Sua saúde deteriorava visivelmente. Olheiras profundas, perda de peso, uma tosse persistente que médicos atribuíam à ansiedade. Naquela tarde de domingo, a mansão estava excepcionalmente silenciosa. Débora participava de um retiro de yoga e meditação para aumentar a fertilidade, deixando Maurício sozinho pela primeira vez em muito tempo. Sem reuniões, telefonemas ou a presença controladora da esposa, ele vagava pelos cômodos como um estranho em sua própria casa. Seus passos o levaram, inconscientemente, ao antigo quarto de sua mãe, agora transformado no estúdio zen de Débora. Parou na porta, observando o espaço irreconhecível. Onde antes havia calor e memórias,
Agora existia apenas uma asepsia decorativa. Paredes brancas, bambus em vasos minimalistas, incensos caros importados do Japão. Senhor Maurício? A voz de Joana o surpreendeu. A empregada carregava toalhas limpas para os banheiros. Olá, Joana. A casa fica estranha quando está vazia, não? Joana hesitou por um momento, como se me disse suas palavras. Sim, senhor. Não é mais a mesma desde que Dona Cida se foi. A menção direta à mãe, algo que raramente acontecia agora na mansão, fez Maurício se virar completamente para a empregada. Você tem falado com ela? Das ligações. Não, senhor. O instituto não permite. Tentei algumas vezes, mas dizem que ela está em tratamento intensivo e não pode receber chamadas. Maurício franziu o senho. Já se passaram 3 meses. Eles disseram que após 2 semanas poderíamos visitar. A senhora Débora mencionou que o Dr. Paulo recomendou esperar mais tempo. Algo sobre não interromper o processo terapêutico. Uma inquietação se instalou no peito de Maurício. Era verdade que Débora gerenciava tudo relacionado à mãe, repassando apenas informações filtradas sobre seu estado. Sempre havia uma desculpa para adiar visitas. Um novo tratamento que não podia ser interrompido, uma fase delicada de adaptação, recomendações médicas de isolamento terapêutico. Sinto falta dela. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Joana olhou ao redor, certificando-se de que estavam realmente sozinhos. Senhor Maurício, há algo que preciso mostrar ao senhor. Intrigado, Maurício seguiu a empregada até o alojamento da equipe doméstica. No pequeno quarto que Joana ocupava, ela abriu seu armário e retirou uma caixa de papelão cuidadosamente escondida sob algumas roupas. Quando Dona Débora mandou descartar tudo, não consegui. Guardei o que pude. Com mãos trêmulas, Maurício abriu a caixa. Dentro estavam alguns dos pertences mais preciosos de sua mãe. A caixa de madeira entalhada, onde ela guardava a medalha. Álbuns de fotografias antigas, o terço que pertencera à sua avó. Algumas cartas amareladas pelo tempo. Meu Deus, Joana! Pensei que tudo isso tivesse sido jogado fora. Não consegui deixar que isso acontecesse, senhor. Dona Cida sempre foi boa demais comigo. Maurício sentou-se na beirada da cama simples, abrindo um dos álbuns. Fotos de sua infância desfilavam diante de seus olhos. Ele e a mãe em um piquenique. Seu primeiro dia de aula. Aniversários modestos, mas cheios de alegria. Em cada imagem, o amor incondicional de Dona Cida transbordava, imortalizado em papel fotográfico. Uma foto em particular capturou sua atenção. Ele, aos 12 anos, segurando um troféu escolar, e Dona Cida ao seu lado, o rosto radiante de orgulho. Lembrou-se daquele dia. Havia ganhado uma competição de matemática, e ela fizera hora extra lavando roupa para fora, apenas para poder comprar-lhe um presente especial. Um relógio digital que ele desejava há meses. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maurício, caindo sobre a fotografia. Como pudera esquecer tudo aquilo? Como permitira que a mulher que sacrificara tudo por ele fosse afastada de sua vida tão facilmente? Senhor, Joana interrompeu seus pensamentos. Há algo mais que preciso dizer. Não sei se devo, mas minha consciência não me deixa calar. Maurício ergueu os olhos, enxugando discretamente a lágrima. O que é, Joana? É sobre Dona Cida. Sobre como tudo aconteceu tão rápido. Antes do jantar com os investidores, ela estava perfeitamente bem, lúcida, ativa. Depois, de repente, todos começaram a tratá-la como se estivesse doente. O Dr. Paulo diagnosticou. Perdoe-me. Senhor, mas o Dr. Paulo é amigo íntimo da sua esposa há muito mais tempo do que o senhor imagina. Eles se conhecem desde antes do seu casamento. A revelação atingiu Maurício como um soco no estômago. Como você sabe disso? Trabalho aqui há 8 anos, senhor. Vi muitas coisas, ouvi conversas. E no dia em que Dona Cida foi levada embora, ouvi Dona Débora ao telefone com o doutor, rindo e dizendo que finalmente conseguiram. Maurício levantou-se abruptamente, a mente em turbilhão. As peças começavam a se encaixar. A rapidez do diagnóstico, a internação apressada, a transformação imediata do quarto, a recusa em permitir visitas. Preciso ver minha mãe. Hoje mesmo. Senhor, há mais uma coisa. O jardineiro Renato, ele tentou falar com o senhor várias vezes,
antes da internação. Disse que tinha informações importantes sobre Dona Débora, mas sua esposa o impediu. Ameaçou demiti-lo se insistisse. Maurício mal podia acreditar no que ouvia. Seria possível que tivesse sido tão cego, que tivesse permitido que manipulassem sua percepção a ponto de abandonar a própria mãe. Onde está Renato agora? Deve estar no Jardim dos Fundos. É domingo, mas ele sempre vem cuidar das orquídeas, mesmo em seus dias de folga. Minutos depois, Maurício encontrou o jardineiro exatamente onde Joana indicara. Renato estava ajoelhado diante de um canteiro de orquídeas raras, tão concentrado em seu trabalho que não percebeu a aproximação do patrão. Renato. O jardineiro ergueu o olhar, surpreso. Era raro ver Maurício naquela parte do jardim, especialmente sozinho. Senhor Albuquerque, posso ajudá-lo? Joana me disse que você tentou falar comigo antes da internação da minha mãe. Sobre o quê? Renato levantou-se lentamente, limpando a terra das mãos. Seu rosto revelava o conflito interno, entre o medo de perder o emprego e a necessidade de falar a verdade. Sobre sua esposa, senhor. Sobre coisas que observei. Que coisas? Dona Débora. Ela manipulava situações para fazer Dona Cida parecer confusa ou perturbada. Vi quando ela escondeu objetos que sua mãe procurava depois. Ouvi quando instruía empregados a relatarem comportamentos estranhos que nunca aconteceram. Maurício sentiu o sangue gelar nas veias. Como pode ter certeza disso? Trabalho com plantas há 20 anos, senhor. Aprendi a observar mudanças sutis, a notar quando algo não está crescendo naturalmente. Renato fez uma pausa. E fiz mais que observar. Comecei a registrar. Registrar? O jardineiro tirou do bolso um pequeno dispositivo, um gravador digital. Conversas que ouvi, momentos que presenciei. Estava esperando o momento certo para mostrar ao senhor, mas nunca consegui acesso direto. Sempre havia alguém por perto. Maurício pegou o gravador com mãos trêmulas. Por que faria isso? Arriscou seu emprego. Minha mãe morreu sozinha em um asilo, senhor, abandonada pela família. Não consegui fazer nada por ela na época. Não podia deixar isso acontecer novamente com Dona Cida, que sempre me tratou com respeito e dignidade. Com o coração acelerado, Maurício apertou o botão de reprodução. A voz de Débora encheu o ar do jardim. Mais algumas semanas e ela estará completamente dopada, sem condições de contestar nada. O quarto já está sendo transformado. Todas as provas da existência dela estão sendo eliminadas. Assim que ela estiver oficialmente declarada incapaz, teremos controle total sobre tudo. A gravação continuava, revelando detalhes sórdidos do plano, menções ao Dr. Paulo como cúmplice, discussões sobre como manipular Maurício para aceitar a situação. Cada palavra era como uma faca torcendo em seu peito. Onde foi isso? Ele perguntou a voz estrangulada. Aqui mesmo, no jardim. Dona Débora estava ao telefone. Achou que estava sozinha. Eu podava as roseiras atrás da estufa. Isso, Maurício indicou o gravador, ainda atordoado. Sempre carrego desde que percebi o que estava acontecendo. Para me proteger também. Tenho mais gravações guardadas em lugar seguro. Maurício cambaleou até um banco próximo e afundou o rosto nas mãos. Como pudera ser tão ingênuo, tão facilmente manipulado? A pessoa que mais o amara no mundo, que sacrificara tudo por ele, agora sofria em algum lugar distante, provavelmente acreditando que fora abandonada pelo próprio filho. O Instituto Solar, ele murmurou. Preciso ir lá hoje mesmo. Senhor, há algo mais que descobri. Desconfiei do nome desse instituto e pesquisei. O lugar que visitaram, com instalações impecáveis e tratamento humanizado, é apenas a fachada. Nos fundos da propriedade, existe uma estrutura completamente diferente, onde pacientes menos importantes são mantidos em condições precárias. Como sabe disso? Meu primo trabalhou na manutenção lá por alguns meses. Foi demitido quando questionou as práticas do lugar. Ele me contou histórias terríveis. Um frio percorreu a espinha de Maurício. A ideia de sua mãe em um lugar assim era insuportável. Renato, preciso da sua ajuda. Vou buscar minha mãe hoje mesmo, mas preciso de provas contra Débora e o Dr. Paulo. Todas as gravações, tudo o que você tiver. Conte comigo, senhor. E há mais uma coisa que pode ajudar: a medicação. Dona Cida estava tomando remédios muito mais fortes
do que seria necessário para qualquer condição que pudesse ter. Vi os frascos no lixo uma vez, pesquisei os nomes. São praticamente sedativos, usados para pacientes com condições psiquiátricas graves. Uma onda de náusea atingiu Maurício. Sua própria esposa havia drogado sua mãe, deliberadamente para criar a aparência de confusão mental. Como pudera ser tão cego? Vou pegar meu carro. Encontre-me na entrada em 15 minutos, com tudo o que tiver de provas. Enquanto caminhava rapidamente de volta à casa, Maurício se lembrou das palavras da mãe na última vez que a vira. Se você acredita que este é o melhor lugar para mim, confio em você, meu filho. A confiança inabalável, mesmo diante da injustiça. O amor que nunca fraquejou mesmo quando traído. Em seu quarto, abriu o cofre embutido na parede e retirou documentos importantes, cartões de crédito sem limite e uma quantia significativa em dinheiro vivo. Não sabia exatamente o que enfrentaria no Instituto Solar, mas estava preparado para qualquer eventualidade. Quando passou pela cozinha a caminho da garagem, encontrou Joana. Vou buscar minha mãe. Se Débora ligar, diga que estou em uma reunião de negócios de emergência. Sim, senhor. Boa sorte. Traga Dona Cida de volta para nós. No carro, com Renato ao seu lado, Maurício dirigia pela estrada sinuosa que levava a Petrópolis em velocidade bem acima do permitido. O jardineiro havia trazido um envelope com todas as evidências coletadas. Gravações, fotos, nomes de testemunhas, inclusive contatos de ex-funcionários do Instituto Solar que poderiam confirmar as condições reais do local. Por que nunca desconfiou da sua esposa antes, senhor? Renato perguntou após um longo silêncio. Maurício refletiu por alguns instantes. Acho que, no fundo, sempre desconfiei. Mas Débora tem um dom para manipulação. Ela se infiltra na sua mente, planta dúvidas, reescreve suas memórias. Quando você percebe, já não confia mais em seu próprio julgamento. Como conheceu ela? Em um evento de negócios há 5 anos. Ela trabalhava para uma agência de relações públicas que organizava o evento. Foi magnética desde o primeiro instante. Sabia exatamente o que dizer, como agir. Em retrospecto, acho que fui apenas mais um alvo. Mais um? Maurício lançou um olhar rápido para Renato. Descobri, meses após o casamento, que ela havia sido noiva de outro empresário antes. Um homem mais velho, também bem-sucedido. A família dele nunca gostou muito dela. Ele faleceu em circunstâncias questionáveis. Um silêncio pesado preencheu o carro. As implicações daquela informação eram perturbadoras demais para serem verbalizadas. Quando finalmente chegaram aos portões do Instituto Solar, já era fim de tarde. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, lançando sombras longas sobre a propriedade aparentemente idílica. Fique no carro, Renato. Se eu não voltar em 1 hora, há um envelope no porta-luvas com instruções e contatos. Um amigo advogado, a imprensa, autoridades. Tem certeza que não quer companhia, senhor? Não quero arriscar seu emprego mais do que já arriscou. Além disso, preciso de alguém do lado de fora caso as coisas saiam do controle. Com passos decididos, Maurício caminhou até a recepção do instituto. A mesma mulher impecavelmente vestida que os recebera meses antes, sorriu profissionalmente. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Vim ver minha mãe, Maria Aparecida Albuquerque. A recepcionista consultou o computador, seu sorriso vacilando ligeiramente. Não vejo nenhuma visita agendada para hoje, senhor. Não agendei. Mas tenho direito de ver minha mãe. Compreendo, mas temos protocolos. Visitas precisam ser agendadas com 48 horas de antecedência, com aprovação da equipe médica. Além disso, já passou do horário permitido para visitas. Maurício inclinou-se sobre o balcão, sua voz perigosamente calma. Não acho que a senhora entendeu. Não estou pedindo permissão. Estou informando que verei minha mãe hoje, agora. E se for impedido, voltarei em 30 minutos com a polícia e um mandado judicial. A ameaça surtiu efeito. A recepcionista pegou o telefone, falando em voz baixa com alguém. Após alguns tensos momentos, a doutora Camila emergiu de uma porta lateral, o sorriso profissional firmemente no lugar. Senhor Albuquerque, que surpresa agradável. Se soubéssemos de sua visita, onde está minha mãe? Sua mãe está perfeitamente bem, recebendo os melhores cuidados conforme combinamos. No entanto, visitas não programadas podem desestabilizar pacientes em tratamento intensivo.
Quero vê-la. Agora. A médica hesitou, avaliando a determinação no rosto de Maurício. Finalmente assentiu. Acompanhe-me, por favor. Mas devo adverti-lo que Dona Maria Aparecida tem apresentado episódios de confusão severa. Pode não reconhecê-lo ou fazer acusações delirantes. Eles cruzaram os mesmos corredores impecáveis que Maurício visitara meses antes. Mas em vez de seguirem para a área dos chalés individuais, a médica o conduziu por um caminho diferente, através de uma porta discreta que dava acesso a uma passagem coberta. À medida que avançavam, a decoração sofisticada dava lugar a uma estrutura institucional básica, e depois a um ambiente cada vez mais precário. O cheiro de produtos de limpeza caros foi substituído por um odor de mofo e medicamentos. As paredes, antes adornadas com arte contemporânea, agora exibiam apenas tinta descascada. O coração de Maurício batia acelerado, enquanto seguia a doutora Camila, pelos corredores cada vez mais deteriorados do Instituto Solar. A realidade por trás da fachada luxuosa era chocante. Idosos em cadeiras de rodas, enfileirados nos corredores, alguns com olhar perdido, outros murmurando para si mesmos. Funcionários apáticos que mal olhavam para os pacientes. Um ambiente que mais parecia uma instituição penal que um centro de tratamento. Chegamos ao pavilhão C, a médica anunciou, tirando um molho de chaves do bolso para abrir uma porta pesada. Sua mãe está no quarto. 37. Lembro que temos regras estritas sobre a duração das visitas. Não se preocupe com isso, Maurício respondeu friamente. O pavilhão C era o pior de todos. Corredores úmidos, iluminação precária, um cheiro indescritível de desinfetante barato e decadência. Pacientes mais idosos ou debilitados estavam confinados aqui, longe dos olhos de visitantes ou fiscalizações. Quarto 37. A médica indicou uma porta de metal com tinta descascada. Devo avisar que sua mãe pode estar sedada. Parte do protocolo terapêutico da tarde. Maurício sentiu uma onda de fúria quase incontrolável, mas manteve-se composto. Cada momento, cada detalhe daquele lugar horrível seria usado mais tarde como evidência. Abra a porta e espere aqui fora. A médica hesitou, mas algo no olhar de Maurício a fez recuar. Destrancou a porta e afastou-se alguns passos. O quarto era minúsculo e sufocante. 2 camas estreitas, paredes úmidas, uma única janela gradeada que mal deixava entrar luz. Numa das camas, uma senhora idosa dormia profundamente. Na outra, uma figura frágil sentada olhava pela janela. Mãe? Maurício chamou suavemente. Dona Cida virou-se lentamente. Seu rosto, antes cheio de vida, estava pálido e abatido. Havia perdido peso e seus olhos pareciam afundados nas órbitas. Por um instante, não demonstrou reação, efeito dos sedativos pesados que circulavam em seu organismo. Então, lentamente, o reconhecimento brilhou em seus olhos. Maurício, é você mesmo, meu filho, ou estou sonhando de novo? Ele atravessou o quarto em 2 passadas e a tomou nos braços. Sentiu o quanto ela estava magra, frágil, mas ainda assim inconfundivelmente sua mãe. Sou eu, mãe. Vem buscá-la. Acabou. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Cida, enquanto ela se agarrava ao filho como uma náufraga à última tábua de salvação. Eu sabia que você viria. Rezei todos os dias. Sabia que descobriria a verdade. Perdoe-me, mãe. Perdoe-me por ter permitido isso. Não há nada para perdoar, meu filho. Você foi enganado, assim como eu. Maurício ajudou-a a levantar-se. Suas pernas estavam fracas e ele precisou sustentá-la. Vamos para casa agora. Minhas coisas... Ela apontou para uma pequena bolsa no canto do quarto. Tudo o que restara de seus pertences. Não. Precisamos de nada daqui. Quando abriram a porta, a doutora Camila ainda aguardava, agora visivelmente nervosa. Sr. Albuquerque, entendo sua preocupação, mas não podemos simplesmente liberar pacientes sem o protocolo adequado. Há medicações em curso, avaliações pendentes. O único protocolo que seguiremos agora é o da justiça. Maurício respondeu, sua voz cortante como aço. Cada minuto que minha mãe passou neste lugar será investigado. Cada medicamento administrado indevidamente será documentado. Cada pessoa envolvida nesta farsa responderá legalmente.
A cor abandonou o rosto da médica. Senhor, talvez devêssemos conversar em meu escritório. Tenho certeza que podemos chegar a um entendimento. O único entendimento possível é que estou levando minha mãe agora. E se algum funcionário tentar impedir, enfrentará as mesmas consequências legais que você e sua instituição fraudulenta. O tom determinado e a ameaça implícita surtiram efeito. Ninguém tentou detê-los enquanto Maurício conduzia Dona Cida pelos corredores, de volta à recepção impecável que mascarava a realidade sórdida dos pavilhões dos fundos. Quando finalmente saíram para o ar livre, Dona Cida respirou profundamente, como se saboreasse o oxigênio pela primeira vez em meses. O sol poente lançava um brilho dourado sobre seu rosto cansado, mas ainda assim ela sorriu. O céu. Nunca pensei que pudesse ser tão bonito. Renato aguardava ansiosamente no carro e saiu imediatamente ao vê-los. Dona Cida, graças a Deus. Renato, você também veio? Lágrimas de emoção brilharam nos olhos da senhora. Claro que sim. Todos sentimos sua falta. Com cuidado ajudaram-na a entrar no banco traseiro do carro. Maurício cobriu-a com seu casaco, notando como ela tremia apesar do clima ameno. Mãe, precisamos passar em um hospital antes de ir para casa. Hospital? O medo cruzou o rosto de Dona Cida. Não quero mais médicos. Por favor. É só para garantir que está tudo bem, para registrar como a encontramos e para começar a limpar seu organismo dos medicamentos que lhe deram indevidamente. Prometo que não a deixarei sozinha nem por um segundo. Ela assentiu, confiando plenamente no filho. No caminho para o hospital mais próximo, Maurício fez várias ligações, para seu advogado, para a polícia, para um amigo jornalista. A cada telefonema, o plano para expor o Instituto Solar e os responsáveis por aquele esquema cruel tomava forma mais concreta. 2 horas depois, no hospital de Petrópolis, os médicos confirmaram o que Maurício já suspeitava. Dona Cida estava desidratada, desnutrida, e havia sido submetida a um coquetel de medicamentos psiquiátricos absolutamente injustificáveis para sua condição. É criminoso, o médico de plantão declarou indignado. Estas dosagens poderiam causar danos neurológicos permanentes em uma pessoa desta idade, e sem nenhuma condição que justificasse tal tratamento. Quero tudo documentado, doutor. Cada detalhe. Já estamos preparando um relatório completo e, francamente, sugiro que acione as autoridades. Isto é caso de polícia. Já estão a caminho. Enquanto Dona Cida recebia os primeiros tratamentos para desintoxicação, policiais chegaram ao hospital para colher depoimentos e iniciar uma investigação formal. O amigo jornalista de Maurício, editor de um importante jornal do Rio, já preparava uma matéria bombástica sobre o caso. Quando finalmente puderam deixar o hospital, já era madrugada. Dona Cida dormia no banco traseiro, exausta, mas em segurança, enquanto Renato dirigia com cuidado de volta ao Rio de Janeiro. O que vai fazer agora, senhor? O jardineiro perguntou em voz baixa para não acordar a senhora. Primeiro garantir que minha mãe esteja segura e saudável. Depois, Maurício respirou fundo. Confrontar Débora. Tem certeza que é prudente voltar para a mansão? Ela pode tentar algo quando descobrir. Ela não estará lá. O retiro de yoga dura até terça-feira. Temos tempo para preparar tudo. Ao chegarem à mansão, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, Joana os aguardava ansiosamente. Ao ver Dona Cida sendo carregada gentilmente nos braços de Maurício, a empregada não conteve as lágrimas. Dona Cida, finalmente! Vamos prepará-la um quarto no andar térreo, Joana. Mais tarde, reorganizaremos seu antigo quarto. Mas, por enquanto, precisa de conforto imediato. Já preparei o quarto de hóspedes principal, senhor. Lençóis limpos, toalhas novas, tudo pronto. Dona Cida acordou brevemente enquanto a acomodavam. Estamos em casa? Sim, mãe. E desta vez para ficar. Um sorriso sereno iluminou o rosto cansado da senhora antes que ela voltasse a dormir. Desta vez um sono natural e reparador. Nas 24 horas seguintes, a mansão Albuquerque transformou-se em um centro de operações. O advogado de Maurício, Dr. Lucas, chegou cedo para documentar tudo e preparar os processos legais contra o Instituto Solar, contra o Dr. Paulo Monteiro e, sim, contra Débora.
As evidências são contundentes, explicou o Dr. Lucas, revisando as gravações e documentos médicos. Temos base para processos por fraude, maus tratos, administração indevida de medicamentos controlados, falsificação de diagnóstico médico e possivelmente tentativa de apropriação indébita. Quero que paguem por tudo. Lucas, cada minuto de sofrimento da minha mãe. E pagarão. Mas devo alertá-lo. Quando sua esposa descobrir, a reação será imprevisível. Pessoas como ela, quando encurraladas, podem se tornar extremamente perigosas. A matéria do jornal foi publicada na manhã seguinte, uma terça-feira explosiva para o Rio de Janeiro. A manchete estampava: Escândalo, Instituto de Luxo para Idosos esconde pavilhão de horrores. A história de Dona Cida era contada em detalhes, juntamente com depoimentos de ex-funcionários e familiares de outros idosos, mantidos em condições similares. Enquanto isso, na mansão, Maurício supervisionava pessoalmente o retorno gradual de Dona Cida à vida normal. Os médicos haviam recomendado descanso e alimentação adequada para reverter os efeitos da internação. Aos poucos, com a diminuição dos medicamentos em seu organismo, sua lucidez e vitalidade começavam a retornar. Na manhã de quarta-feira, o som de pneus cantando na entrada da mansão anunciou a chegada tempestuosa de Débora. Ela irrompeu pela porta da frente como um furacão, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e pânico. "O que significa isso?" gritou, brandindo o jornal do dia anterior. "Como você ousa me expor dessa maneira?" "Como..." Suas palavras morreram na garganta quando viu Maurício calmamente sentado na sala de estar, ao lado de um homem que ela reconheceu como seu advogado. No sofá oposto, para seu completo horror, estava Dona Cida, pálida, mais magra, mas indiscutivelmente presente e alerta. "Olá, Débora." A voz de Maurício era gélida. "Bem-vinda de volta. Como..." Ela gaguejou, o rosto perdendo toda a cor. "Como ela está aqui? Como descobri suas mentiras? Como sei que você e Paulo tramaram tudo desde o início? Não sei do que você está falando. Claramente houve um mal-entendido terrível com o Instituto, mas eu também sou vítima. Acreditei no diagnóstico médico, nas recomendações profissionais." "Poupe-nos, Débora." Maurício a interrompeu, fazendo um gesto para o advogado, que colocou sobre a mesa um gravador. "Temos tudo documentado. Suas conversas com Paulo, suas instruções para os funcionários, seu plano detalhado para se livrar da minha mãe e assumir controle total." As gravações começaram a tocar. A voz inconfundível de Débora, discutindo friamente como havia sabotado o bolo no jantar com os Mendonça, como havia escondido objetos para fazer Dona Cida parecer confusa, como havia colocado a medalha no freezer para simular comportamento irracional. Débora empalideceu ainda mais, mas rapidamente recuperou a compostura. Sua mente ágil já calculava saídas, ângulos contra-ataques. Gravações podem ser editadas, manipuladas. Isso nunca seria aceito em tribunal. Talvez não isoladamente, mas combinadas com os depoimentos dos funcionários da casa, com os laudos médicos comprovando a medicação indevida, com a investigação já em andamento no Instituto Solar, o quadro é bastante claro. Ela mudou de tática instantaneamente, seus olhos enchendo-se de lágrimas ensaiadas. "Maurício, você não entende. Fiz isso por nós. Sua mãe estava interferindo em nossa vida, em nossa chance de construir uma família. Os negócios estavam sofrendo. Você estava dividido. Apenas quis proteger nosso futuro." "Nosso futuro?" Maurício riu sem humor. "Ou seu futuro, Débora. Porque descobri mais coisas interessantes nos últimos dias, como o fato de que seu ex-noivo, aquele que convenientemente faleceu, deixando-a como beneficiária do seguro, também tinha uma mãe idosa que misteriosamente acabou internada em condições similares." O choque no rosto de Débora foi genuíno desta vez. Ela não esperava que ele tivesse ido tão longe em suas investigações. "Isso é absurdo. Difamação. Vou processá-lo por isso. Esteja à vontade. Seus processos podem fazer fila atrás dos nossos. E a polícia está muito interessada em reabrir o caso do seu ex-noivo, agora que surgiu este interessante padrão de comportamento." Nesse momento, como se fosse combinado, a campainha tocou. Dr. Lucas abriu a porta para 2 policiais e uma promotora, que entraram com expressões graves. "Senhora Débora Albuquerque,
A promotora perguntou formalmente. Sou a doutora Alessandra Mendes, do Ministério Público. Estes são os detetives Silva e Rocha. Temos algumas perguntas sobre sua participação nos eventos relacionados à internação de Maria Aparecida Albuquerque no Instituto Solar e gostaríamos que nos acompanhasse à delegacia. O rosto de Débora passou por uma metamorfose impressionante, do choque à fúria, da fúria ao cálculo frio e, finalmente, a uma máscara de dignidade ofendida. Isso é um ultraje. Sou inocente de qualquer acusação. Meu advogado... Pode contatar seu advogado da delegacia, senhora. O detetive Silva respondeu profissionalmente. Por favor, nos acompanhe. Enquanto os policiais conduziam Débora para fora, ela lançou um último olhar venenoso para Maurício e Dona Cida. Você vai se arrepender disso. Não acabou. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado pairou sobre a sala. Finalmente, Dona Cida falou, sua voz fraca, mas determinada. É triste ver tanto ódio em alguém tão jovem e privilegiada. Que vazio deve existir dentro dela para precisar destruir os outros assim? Maurício ajoelhou-se diante da mãe, tomando suas mãos enrugadas entre as suas. A senhora tem um coração que eu jamais merecerei, mãe. Depois de tudo o que ela fez, o perdão não é para ela, filho. É para nós mesmos, para não carregarmos o peso do rancor. Dona Cida sorriu suavemente. Além disso, a verdadeira punição de Débora não será a prisão ou a condenação legal. Será viver com o vazio que ela mesma criou. Nas semanas seguintes, a vida na mansão Albuquerque transformou-se completamente. O antigo quarto de Dona Cida foi restaurado, não exatamente como era antes, mas com um novo equilíbrio. A simplicidade e o calor que ela valorizava, combinados com o conforto que o filho podia proporcionar. O escândalo do Instituto Solar ganhou proporções nacionais. Investigações revelaram dezenas de outros idosos mantidos em condições similares e a instituição foi fechada pelas autoridades. Dr. Paulo Monteiro teve sua licença médica cassada e enfrentava múltiplos processos. Quanto a Débora, após uma breve detenção, foi liberada para responder em liberdade, mas as evidências contra ela se acumulavam. O caso de seu ex-noivo foi reaberto e investigações aprofundadas revelaram um padrão perturbador de comportamento manipulador e possivelmente criminoso. Em uma tarde ensolarada de domingo, 3 meses após o resgate de Dona Cida, a mansão Albuquerque recebia convidados pela primeira vez desde o desastre com os Mendonça. Mas dessa vez, não era um evento para impressionar investidores ou exibir status. No jardim, meticulosamente preparado por Renato, mesas simples, mas elegantes, haviam sido dispostas sob as árvores. O cheiro de churrasco e quitutes caseiros preenchia o ar. Funcionários da casa, vizinhos, amigos verdadeiros, todos reunidos em uma celebração de vida e gratidão. No centro de tudo, Dona Cida sorria, recuperada e radiante, cercada por pessoas que genuinamente a amavam. Seu corpo ainda carregava as marcas dos meses de confinamento, mas seu espírito havia renascido, mais forte e mais sábio. Maurício observava a cena com o coração cheio. Os negócios estavam se recuperando lentamente. O escândalo inicialmente afetara a reputação da empresa, mas a forma como ele enfrentara tudo, priorizando a justiça e a família acima dos interesses comerciais, conquistara um novo tipo de respeito no mercado. Mais surpreendente ainda, Ricardo Mendonça havia retomado contato recentemente, impressionado com a integridade demonstrada por Maurício ao expor a própria esposa e enfrentar o escândalo para salvar a mãe. O empresário reconsiderava a parceria no resort. No final das contas, são valores como esses que quero associados aos meus negócios, Ricardo havia dito ao telefone. Não as aparências perfeitas que sua ex-esposa tanto valorizava. Renato aproximou-se discretamente de Maurício, interrompendo seus pensamentos. Senhor, está tudo como Dona Cida pediu. O bolo de fubá com goiabada está pronto para ser servido. Obrigado, Renato, por tudo. Maurício sorriu olhando para o jardineiro que agora ocupava uma posição de confiança na família. Sem você, apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, senhor. Não, você arriscou tudo para salvar alguém que mal conhecia. Isso é extraordinário. No centro do jardim, Dona Cida batia palmas para chamar a atenção de todos. Quando o burburinho cessou,
Ela falou com uma voz que, embora não fosse alta, carregava uma autoridade natural que fazia todos escutarem. Queridos amigos, obrigada por estarem aqui hoje. Celebramos não apenas meu retorno, mas algo muito maior, o triunfo do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira, da família verdadeira sobre as aparências. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os do filho entre a multidão. Meu Maurício cometeu erros, como todos nós. Deixou-se levar por valores que não eram os que plantei em seu coração. Mas quando chegou a hora da verdade, ele escolheu o caminho certo. Arriscou tudo, reputação, negócios, fortuna, para fazer o que era justo. Não há tesouro maior para uma mãe do que ver o caráter do filho brilhar nos momentos mais difíceis. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Maurício enquanto escutava as palavras da mãe. Ao seu lado, Joana sorria emocionada, e Renato mantinha um olhar orgulhoso. Alguns podem pensar que perdemos muito nesta jornada, Dona Cida continuou. A verdade é que ganhamos o que realmente importa. Encontramos nossa essência novamente e descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos, nossa verdadeira família. Ela ergueu sua taça de suco. Então brindemos. Não ao dinheiro, ao status ou às aparências, mas ao amor. O único bem que, quanto mais se dá, mais se tem. Todos ergueram suas taças e um coro de vozes repetiu: ao amor, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte do Rio de Janeiro. Lançando um brilho dourado sobre a festa no jardim, Maurício se aproximou da mãe e a abraçou gentilmente. Obrigado por nunca desistir de mim, mãe, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Um amor de mãe nunca desiste, meu filho. Nunca! Dona Cida respondeu, seus olhos brilhando com uma sabedoria que só a vida e o sofrimento podem ensinar. Lembre-se sempre, a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos e em como amamos. Sobre eles, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu da noite, testemunhas silenciosas de uma família que, depois de quase perder tudo, havia redescoberto o significado verdadeiro de lar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Maurício e Dona Cida tenha tocado seus corações. O amor incondicional de uma mãe é uma força que pode mover montanhas e iluminar até os caminhos mais sombrios da vida. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais histórias que exploram os laços profundos que nos unem como seres humanos. Deixe seu like e compartilhe seus sentimentos nos comentários. Sua experiência e reflexões enriquecem nossa comunidade. E fique atento! A cada semana, trazemos novas jornadas emocionantes que nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Até nossa próxima história.